Vamos lá para análise macro. Bom, o cenário do mundo nessa semana vai ser bem agitado e já começou a segunda-feira muito agitado, com a China mostrando dados da indústria por lá, do setor privado, vindo melhores do que o setor do governo mesmo, o dado que vinha do governo. E isso surpreende, porque é bem diferente do que costumava acontecer lá na China, né? E também eu vou falar um pouco mais sobre tudo que tem de expectativa para a Europa nessa semana aí, que vai afetar a nossa bolsa aqui no Brasil. Nos Estados Unidos nós temos aí uma ação disparando aí mais de 100% nessa madrugada, só no pré-mercado, e eu vou falar qual é e por que que é, né? E também ela disparou esse nível e já voltou, mas está aí mais de 74% de alta, que é bem forte. E também a gente vai comentar um pouco aqui sobre o que aconteceu lá para a moeda do México tá perdendo aí mais de 3% só nessa madrugada frente ao dólar. Então, e obviamente, sempre naquele padrão, trazer tudo isso, o que vai refletir para a nossa bolsa aqui na abertura e ao longo do dia, que é o que mais importa para a gente, para poder tirar o nosso do mercado, né, e fazer o nosso dinheiro aqui no mercado. Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa, só se inscrever aqui no canal para receber todos os dias antes da nossa bolsa aqui abrir. E se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Bom, primeiro passo a gente tem que falar da Ásia e o que está acontecendo lá. As bolsas da China estão subindo nessa madrugada, muito voltados ao dado de PMI, que eu sempre comento aqui, que é um índice de gerente de compras. Eles calculam se os compradores das empresas estão comprando mais do que no mês anterior. E a taxa de corte para isso é 50. Se não tiver nenhum tipo de compra a mais, ou seja, se não estiver expandindo, eles não vão ficar acima de 50 nunca. Que foi o que veio na semana passada. Veio um dado que ficou abaixo de 50, ou seja, indicava uma desaceleração. Só que esse dado ele era calculado pelo governo. E agora saiu o dado Caixin, que é calculado por uma empresa privada, e mostrou que está acima de 50. E mostrou a expansão. Então, as bolsas ficaram mais otimistas porque, apesar do dado que não é muito comum do governo ter mostrado desaceleração, o dado privado está mostrando que está acelerando. E isso é bom para as bolsas e fez a maior parte das bolsas chinesas subirem nessa madrugada. E um dos setores que mais impulsionou são a questão dos carros elétricos, que foi vamos dizer assim, um dos setores que ficou mais otimista com esse impulsionamento aí da indústria chinesa nessa madrugada. Mas a gente lembra que o nosso reflexo aqui, ele depende muito das outras partes do mundo também. O que vem da Ásia hoje está dando sim um sinal mais positivo para a nossa bolsa. Só que tem grandes expectativas nessa semana que podem dar uma reduzida no ritmo por aqui, que é a questão da decisão da política monetária lá da Europa, que é o BCE, né, que a gente chama, que é o Banco Central Europeu. Ele vai decidir a taxa de juros na quinta-feira. E isso sim pode fazer preço para a gente também, porque a perspectiva é que eles baixem a taxa de juros lá em 25 pontos base, ou seja, 0,25. E se eles fizerem isso, realmente sobra mais liquidez para o mundo e a gente tende a aproveitar um pouco desse cenário, porque o cenário de queda de juros no mundo, se realmente começar a se concretizar com cada economia forte cortando juros, isso vai sim ajudar a nossa bolsa aqui, que a gente tem que lembrar que já está caindo aí praticamente há 10 dias. Então nós já tivemos uma queda aí de mais de 5% nos últimos 10 dias. Isso não é comum, porque o mundo estava subindo com força. Tanto é que o cenário que mais estava puxando o mundo era a parte de tecnologia dos Estados Unidos, que eu sempre comento aqui, né? E agora, além do setor de tecnologia estar subindo lá nos Estados Unidos, nós tivemos nessa madrugada a GameStop subindo mais de 100% só no pré-mercado. Agora, nesse exato momento, ela está subindo aí mais de 74%. E tudo isso lembra o que aconteceu lá em 2021, quando a ação disparou por conta aí de publicações no Reddit, que é uma rede social, e que muitas pessoas físicas começaram a se aglomerar para comprar essa ação, e foi exatamente o que está acontecendo agora. De acordo com as pesquisas aqui, foram publicações, uma publicação
que aparentemente foi feita pelo aquele mesmo perfil que fez a ação disparar lá em 2021, agora mostrando que ele estava posicionado em 116 milhões em ações da GameStop. E só isso já fez ela disparar aí mais de 100% na madrugada e agora está disparando aí 74%. Então, isso obviamente não é algo que vai afetar a nossa bolsa aqui no Brasil, mas é só mais um daqueles acontecimentos nos Estados Unidos que está impulsionando as ações lá à reveria, né? Então a gente fica atento, mas o cenário global, assim, até mesmo americano, ainda é mais para positivo, sim. Lembrando, saiu o dado de inflação na sexta-feira dos Estados Unidos, que o Banco Central mais gosta de olhar, e veio dentro do esperado, e inclusive veio até desacelerando um pouco numa das partes, que é a parte mensal. Isso fez sim um otimismo para as bolsas por lá, tanto é que os Estados Unidos fechou lá no S&P mais um dia de alta bem forte, e o Brasil não conseguiu refletir essa alta novamente, e nós estamos vivendo aí cenários internos aqui que estão um pouco conturbados. E além de tudo, nós temos um fator que pode afetar a nossa bolsa e a nossa moeda aqui no Brasil hoje, que é a eleição presidencial no México. Acabou de ser concluída com a Claudia Sheinbaum sendo eleita a primeira mulher presidente lá do México, e aparentemente o cenário mexicano está vendo isso como péssimo, porque a moeda mexicana está perdendo valor frente ao dólar mais de 3% só nessa madrugada. Então, lembra, se o dólar está forte frente a um emergente que é bem parecido com o Brasil, tem grandes chances para o nosso dólar aqui refletir um movimento parecido. Só que tem um fato que é, quando é eleições, é muito micro, né? Cada país tem a sua eleição. Então, assim, as outras moedas emergentes, elas estão tranquilas e estão até caindo. Então, a gente pode ter esse equilíbrio, mas sim, é um cenário ruim, né? Se fosse botar um reflexo normal do dia a dia, isso seria um dia aí para o nosso dólar aqui disparar no Brasil também. Só que não é um cenário normal, então por isso que a gente meio que desconsidera parte desse movimento. Mas sim, gera um pouco de preocupação para o que vai acontecer aqui. Mas botando tudo no frigir dos ovos, o cenário da China indo bem, a Europa está indo bem nessa madrugada também. Então nós temos sim um cenário aqui de abertura da nossa bolsa aqui em alta e queda para o nosso dólar se fosse pensar nos outros emergentes. Só que aí o cenário do México pode atrapalhar um pouco aqui hoje. Mas vamos lá, botando no frigir dos ovos, sim, pode ser um dia de alta para a nossa bolsa. Só que não é o que está acontecendo nos últimos 10 dias. Ela abre até às vezes precificando uma alta e devolve tudo ao longo do dia. Então vamos com a esperança de que isso pode ser refletido. Mas não dá para botar todas as fichas nesse movimento aí para hoje. Beleza? Então se esse é o tipo de conteúdo que te interessa e quiser receber ele todos os dias antes da nossa bolsa abrir, só se inscrever no canal. E se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Valeu, um abraço!